A noite que deveria ser apenas um jantar de negócios se transformou no momento mais constrangedor da minha vida, quando minha chefe, na frente dos pais dela, anunciou que eu era o namorado dela. Meu coração parou. As palavras ficaram presas na garganta enquanto os olhos dela me imploravam silenciosamente para entrar naquela mentira. Mas por quê? O que diabos estava acontecendo naquela mesa elegantemente decorada, com taças de cristal e um clima tenso que cortava o ar como uma faca? Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e trabalho como gerente de projetos em uma empresa de marketing digital há 2 anos. Minha chefe Amanda sempre foi uma mulher imponente. Aos 32 anos, ela comandava a empresa com pulso firme, vestidos impecáveis e uma postura que intimidava até os clientes mais experientes. Cabelos castanho avermelhados sempre perfeitamente arrumados, olhos verdes penetrantes e uma presença que preenchia qualquer sala. Nunca tivemos nada além de uma relação profissional, embora eu admitisse apenas para mim mesmo que ela era incrivelmente atraente. Na sexta-feira anterior, Amanda entrou na minha sala com uma expressão diferente. Nervosa, talvez. Ela nunca era nervosa. Lucas, preciso de um favor, disse ela, fechando a porta atrás de si. Meu estômago deu um nó. Favores da chefe nunca eram simples. Claro, pode falar, respondi, tentando parecer confiante. Ela respirou fundo. Meus pais estão na cidade este fim de semana. Eles são tradicionais. Muito tradicionais, e eu meio que disse a eles que estava namorando alguém sério. Olhei para ela sem entender aonde aquilo ia dar. E você precisa que eu conheça esse namorado? Perguntei, genuinamente confuso. Ela riu, mas era um riso sem alegria. Não, Lucas, eu preciso que você seja esse namorado. Só por uma noite, um jantar, 3, 4 horas no máximo. Quase engasguei com o café que havia tomado mais cedo. Você está falando sério? Ela assentiu, e pela primeira vez desde que a conhecia, vi vulnerabilidade naqueles olhos verdes. Meus pais não param de me pressionar sobre casamento, filhos, a vida que eu deveria estar vivendo. Eu só preciso que eles me deixem em paz por um tempo. Antes de continuar, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo bloco dessa história cheia de reviravoltas. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o pedido absurdo. Por um lado, era completamente inapropriado. Por outro, havia algo na voz dela, um pedido genuíno por ajuda que me fez hesitar. Amanda, isso é loucura. E se descobrirem? E comecei a listar as razões pelas quais era uma péssima ideia. Ela interrompeu. Eles vão embora domingo de manhã. É só um jantar, Lucas. Por favor, eu sei que é muito pedir, mas você é a única pessoa em quem confio para isso. Você é normal, educado. Meus pais vão gostar de você. Normal, educado. Não eram exatamente os adjetivos que um homem quer ouvir, mas entendi o ponto dela. Suspirei, já sentindo que ia me arrepender. Está bem, mas você me deve uma depois disso. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dela pela primeira vez. Obrigada, Lucas. Sério, vou te mandar os detalhes. E... Ela hesitou na porta. Tente parecer apaixonado. Meus pais são desconfiados. E saiu, me deixando ali questionando todas as minhas decisões de vida. O sábado chegou rápido demais. Amanda me buscou às 7 da noite em seu carro importado, um sedã preto elegante que cheirava a perfume caro. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho justo que realçava cada curva, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Pronto para sua estreia como ator? Brincou ela, embora eu notasse a tensão em sua voz. Pronto quanto vou estar, respondi, ajeitando a gravata. Era a primeira vez que nos víamos fora do ambiente de trabalho e a dinâmica parecia estranha, mais íntima de alguma forma. No caminho, ela me passou as informações básicas. Seu pai, Roberto, era um empresário tradicional do ramo têxtil. Sua mãe, Helena, vinha de uma família antiga de São Paulo e tinha opiniões fortes sobre tudo,
especialmente sobre o papel da mulher na sociedade. Eles acham que minha vida é vazia porque não sou casada, explicou Amanda, os dedos tamborilando no volante. Não importa que eu tenha construído uma empresa do zero, que eu seja bem-sucedida. Para eles, isso não significa nada se não houver um homem e filhos na equação. Quando chegamos ao restaurante, um lugar sofisticado com iluminação suave e mesas com toalhas brancas imaculadas, meu coração começou a bater mais rápido. Era real agora. Não havia volta. Amanda pegou minha mão ao sairmos do carro e o toque dela era surpreendentemente quente, trêmulo. Obrigada por fazer isso, sussurrou ela. Vamos sobreviver juntos. Entramos de mãos dadas e ali, em uma mesa próxima à janela, estavam eles. Um casal distinto, ambos na casa dos 60, ele de terno impecável e ela com um conjunto elegante azul marinho e pérolas. Os olhos deles se voltaram para nós imediatamente, avaliando, julgando. Mãe, pai, este é o Lucas, disse Amanda, sua voz soando mais aguda que o normal. Eu estendi a mão primeiro para Roberto, que a apertou com força calculada. Aquele tipo de aperto que homens mais velhos usam para medir outros homens. Prazer em conhecê-lo, senhor, disse eu, mantendo contato visual firme. Helena me ofereceu a mão delicadamente e eu a cumprimentei com um leve aceno de cabeça. Então, você é o rapaz que roubou o coração da nossa Amanda, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era um teste, percebi. Tudo ali seria um teste. Sentamos à mesa, Amanda ao meu lado, seus pais à nossa frente como inquisidores elegantes. Um garçom apareceu imediatamente com a carta de vinhos e Roberto pediu uma garrafa cara sem sequer consultar o resto da mesa. Então, Lucas, começou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Amanda nos contou muito pouco sobre você. Conte-nos, o que você faz? Senti a mão de Amanda se mover discretamente para meu joelho sob a mesa. Um gesto de apoio ou talvez de advertência. Sou gerente de projetos, respondi. Trabalho com estratégias digitais e coordenação de equipes criativas. Ah, essa coisa de internet, disse Helena, com um tom que deixava claro sua opinião sobre essa coisa. Roberto sempre diz que negócios de verdade são aqueles que você pode tocar, ver, tecido, produtos concretos. Ela tomou um gole de água, seus olhos me estudando. E sua família, Lucas? De onde você é? Essa era uma pergunta carregada, eu sabia. Sou do interior de São Paulo, cidade pequena. Meus pais são professores, ambos aposentados agora. Tenho uma irmã mais nova que é médica. Vi uma leve aprovação no rosto de Helena. Professores e médicos eram profissões respeitáveis em seu mundo. Amanda se intrometeu, sua mão ainda no meu joelho. Lucas é brilhante no que faz, mãe. Ele liderou o projeto que nos rendeu o maior cliente do ano passado. Havia orgulho genuíno em sua voz. E por um momento, quase esqueci que estávamos fingindo. Que maravilha, querida, disse Helena, mas seus olhos permaneceram em mim. E há quanto tempo vocês estão juntos? Amanda foi tão vaga quando nos contou? Minha mente disparou. Não havíamos combinado essa parte. Alguns meses, disse Amanda rapidamente. 6 meses, corrigi ao mesmo tempo. Merda! O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Roberto arqueou uma sobrancelha. Então... São alguns meses ou 6 meses? Amanda riu, um som forçado e agudo. 6 meses desde que começamos a nos ver de verdade. Alguns meses desde que ficamos sérios. Você sabe como é, pai? Essas coisas acontecem gradualmente. Ela apertou meu joelho com força suficiente para doer. Eu assenti, tentando parecer natural. Exatamente. Não queríamos apressar nada. Helena trocou um olhar significativo com o marido, aquele tipo de comunicação silenciosa que casais de décadas dominam. O jantar foi servido e a conversa continuou, cada pergunta uma armadilha potencial. Roberto perguntou sobre minhas ambições de carreira, se eu pretendia abrir meu próprio negócio, se tinha planos concretos para o futuro. Helena queria saber sobre minhas opiniões sobre família, se eu tinha sobrinhos, se eu gostava de crianças.
Cada resposta era dissecada, analisada. Amanda tentava suavizar as coisas, mas eu podia sentir sua ansiedade aumentando. Sua perna tremia levemente contra a minha sob a mesa. "E você, Amanda?", disse Helena, colocando o garfo de lado. "Quando planeja nos dar netos? Você já tem 32 anos, querida. O relógio está correndo." O rosto de Amanda enrijeceu. "Mãe, não vamos falar sobre isso agora." "Por que não?", insistiu Helena. "Se vocês estão em um relacionamento sério, certamente já discutiram essas coisas." "Lucas, você quer filhos?" Todos os olhos se voltaram para mim. A pressão era sufocante. Olhei para Amanda, vi a angústia em seus olhos e algo dentro de mim decidiu que precisava protegê-la, mesmo que tudo aquilo fosse uma farsa. "Quero sim", disse eu, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na voz. "Mas também acredito que essas decisões devem ser tomadas quando ambos estiverem prontos." Amanda construiu algo incrível com a empresa dela. Eu a admiro por isso e jamais a pressionaria a escolher entre sua carreira e uma família. Quando o momento certo chegar, se chegar, será uma decisão nossa. O silêncio que se seguiu foi diferente. Helena piscou, aparentemente sem palavras por um momento. Roberto me observava com uma expressão ilegível. Amanda me olhou com algo que parecia gratidão, mas também surpresa, como se eu tivesse revelado algo verdadeiro demais para uma mentira. "Bem", disse Roberto finalmente, levantando sua taça de vinho. "Pelo menos você tem coluna, rapaz. Isso é raro hoje em dia." Não tinha certeza se era um elogio ou uma crítica velada, mas brinquei com ele de qualquer forma. A tensão na mesa diminuiu ligeiramente e por alguns minutos conseguimos ter uma conversa quase normal sobre viagens, sobre o restaurante, sobre trivialidades seguras. A mão de Amanda encontrou a minha sobre a mesa, nossos dedos se entrelaçando naturalmente, e por um momento bizarro, pensei em como aquilo parecia certo, como sua mão se encaixava perfeitamente na minha. Quando a sobremesa chegou, eu já estava exausto mentalmente. Manter uma mentira era mais cansativo do que imaginava. Mas então, Helena disse algo que mudou tudo. "Sabe, Amanda, estou feliz que você finalmente encontrou alguém. Você sempre foi tão fechada, tão focada apenas no trabalho. Era como se você tivesse medo de se permitir ser feliz, de ser vulnerável." Amanda ficou imóvel ao meu lado. "Não é isso, mãe", disse ela baixinho. "É só que as prioridades de vocês e as minhas são diferentes." "Talvez", concordou Helena, surpreendentemente gentil. "Mas vejo como você olha para ele, querida. Isso não pode ser fingido." As palavras de Helena ecoaram na minha cabeça enquanto Amanda e eu trocávamos um olhar rápido. Havia algo naquele comentário que me fez questionar se estávamos sendo tão convincentes quanto pensávamos, ou se de alguma forma havia algo mais acontecendo entre nós que eu não estava disposto a admitir. A mão de Amanda apertou a minha com mais força, e eu retribuí o gesto, tentando transmitir algum tipo de conforto naquele momento estranho e surreal. Roberto limpou a garganta, quebrando o momento. "Bem, já que estamos todos aqui, há algo que Helena e eu gostaríamos de discutir." Meu estômago afundou. Amanda enrijeceu ao meu lado. "O que, pai?" perguntou ela, sua voz carregada de cautela. Roberto trocou um olhar com Helena antes de continuar. "Estamos planejando uma celebração no próximo mês, nosso aniversário de 40 anos de casamento. Será algo grande, com toda a família e amigos próximos. Naturalmente, esperamos que vocês dois estejam lá, juntos." O mundo pareceu parar. Um mês. Eles queriam que mantivéssemos essa farsa por mais um mês inteiro, culminando em um evento cheio de pessoas que nos avaliariam, questionariam, investigariam. "Pai, isso é..." Amanda começou, mas Helena a interrompeu com entusiasmo. "Será maravilhoso, querida. Finalmente poderemos apresentar Lucas para toda a família. Seus primos vão adorá-lo, tenho certeza. E sua tia Mariana está ansiosa para conhecer o homem que finalmente conquistou você."
Senti o pânico crescendo. Isso estava saindo completamente do controle. O que era para ser uma noite simples agora se transformava em uma mentira de longo prazo, com consequências cada vez mais complicadas. Olhei para Amanda, esperando que ela encontrasse uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. Mas, para minha surpresa, Amanda sorriu, aquele sorriso profissional que ela usava em reuniões difíceis, e disse: "Claro, mãe, estaremos lá, não é verdade, amor?" Ela se virou para mim, seus olhos me implorando para concordar, mas também havia algo mais ali, algo como desespero. Eu sabia que deveria recusar, que deveria acabar com aquilo imediatamente, mas quando abri a boca, as palavras que saíram foram: "Não perderíamos por nada." Roberto bateu palmas uma vez, satisfeito. "Excelente. Então está decidido. Helena, você pode começar os preparativos, incluindo Lucas, na lista de convidados." O resto do jantar passou em um borrão. Discutimos detalhes sobre a festa, ouvimos histórias sobre o casamento de Roberto e Helena, fingimos interesse enquanto minha mente girava descontroladamente. Como isso havia acontecido? Como um favor simples se transformou em um compromisso de um mês? Quando finalmente nos despedimos no estacionamento, Roberto me deu um tapinha no ombro. "Você é um bom rapaz, Lucas. Cuide da minha filha." Helena abraçou Amanda com força, sussurrando algo em seu ouvido que fez os olhos dela brilharem com lágrimas não derramadas. Entramos no carro em silêncio. Amanda ligou o motor, mas não saiu do estacionamento. Suas mãos tremiam no volante. "Lucas, Sua voz falhou. "Sinto muito. Eu não sabia que eles iam fazer isso. Um mês. Deus, o que eu fiz?" Ela cobriu o rosto com as mãos e, para meu choque, seus ombros começaram a tremer. Ela estava chorando. Amanda, minha chefe, sempre composta e controlada, estava chorando. Algo dentro de mim se quebrou. Sem pensar, estendi a mão e toquei seu ombro. "Ei, está tudo bem?" disse eu, minha voz surpreendentemente suave. "Não está tudo bem", explodiu ela, as palavras saindo em uma torrente. "Eu te coloquei nessa situação horrível. Estou te pedindo para mentir por um mês inteiro, para conhecer minha família toda, para viver essa farsa absurda porque eu não tenho coragem de decepcionar meus pais. Que tipo de pessoa faz isso?" Ela me olhou, as lágrimas manchando levemente sua maquiagem impecável. E pela primeira vez, vi além da fachada profissional. Vi uma mulher exausta de tentar atender expectativas impossíveis, de equilibrar o que ela queria com o que todos esperavam dela. "Uma pessoa que está tentando sobreviver", respondi, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. "Olha, Amanda, não vou fingir que isso não é complicado. É, muito, mas eu entendo. Famílias têm uma maneira de nos fazer sentir como se nunca fôssemos suficientes, não importa o quanto conquistemos." Ela fungou, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Seus pais fazem você se sentir assim?" Balancei a cabeça. "Não, mas já senti essa pressão de outras formas, de me comparar com outras pessoas, de sentir que estou ficando para trás em alguma corrida imaginária da vida." Amanda respirou fundo, tentando se recompor. "Você pode desistir, sabe? Agora. Eu vou encontrar outra desculpa para meus pais. Vou dizer que terminamos, que não deu certo. Você não me deve nada." Ela estava me dando uma saída, uma oportunidade de escapar daquela loucura. A parte racional do meu cérebro gritava para eu aceitar, para eu correr enquanto ainda podia. Mas outra parte, uma parte que eu não entendia completamente, não queria deixá-la enfrentar aquilo sozinha. "E se eu não quiser desistir?" ouvi-me dizendo. Ela me olhou confusa. "Por quê? Por que você faria isso?" Era uma boa pergunta. Por que eu faria isso? Procurei por uma resposta lógica e não encontrei nenhuma. Por quê? Porque acho que você não merece passar por isso sozinha. E talvez porque, bizarramente, a ideia de conhecer sua tia Mariana não me aterroriza completamente. Tentei fazer uma piada, e para meu alívio, Amanda soltou uma risada molhada, ainda meio chorosa, mas genuína. "Você vai se arrepender disso", disse ela, mas havia gratidão em sua voz. "Tia Mariana é um pesadelo."
Pior que seus pais? Perguntei. Muito pior. Ela tem opinião sobre tudo e não tem filtro. Amanda finalmente saiu do estacionamento, dirigindo pelas ruas iluminadas da cidade. O clima no carro havia mudado, mais leve de alguma forma, como se tivéssemos atravessado uma barreira invisível. Então, namorado falso, disse ela, com um sorriso travesso aparecendo. Precisamos estabelecer algumas regras básicas se vamos fazer isso direito. Primeiro, precisamos combinar nossa história. Como nos conhecemos, quem deu o primeiro beijo, todas essas coisas que casais normais sabem. Tecnicamente, nos conhecemos no trabalho, apontei. Verdade, mas isso é chato. Precisamos de algo mais romântico. Minha mãe vai querer detalhes. Ela tamborilou os dedos no volante pensando. Que tal? Você foi à empresa para uma entrevista há 2 anos. Nos vimos no elevador. Houve uma conexão instantânea, mas você foi contratado, então mantivemos distância profissional. 6 meses atrás, nos encontramos por acaso em uma cafeteria. Começamos a conversar e o resto é história. Balancei a cabeça impressionado. Você é boa nisso, assustadoramente boa. Sou boa em criar narrativas, ela deu de ombros. Faz parte do trabalho. Mas falando sério, Lucas, se vamos fazer isso, precisa parecer real. Isso significa, bem, teremos que agir como um casal, em público, na frente da minha família. Meu coração acelerou um pouco. Definir agir como um casal. Ela deu uma risada nervosa. Você sabe, segurar mãos, talvez um abraço ocasional, um beijo no rosto aqui e ali, nada exagerado, mas o suficiente para ser convincente. A ideia de tocar Amanda de forma mais íntima, mesmo que fosse tudo fingimento, fez algo estranho com meu estômago. Podemos fazer isso, disse eu, tentando soar mais confiante do que me sentia. Mas talvez devêssemos praticar. Quero dizer, se vamos parecer convincentes, não podemos ficar desajeitados toda vez que precisarmos nos tocar. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las e imediatamente me arrependi. Amanda me lançou um olhar de surpresa, uma sobrancelha arqueada. Praticar? Repetiu ela, e havia um tom divertido em sua voz. Você está sugerindo que ensaiemos ser um casal? Meu rosto esquentou. Esqueça, foi uma ideia idiota. Não, disse ela, virando em uma rua lateral e estacionando sob uma árvore iluminada por um poste. Você tem razão. Foi estranho hoje à noite, não foi? Cada vez que tocávamos, ficávamos tensos. Ela desligou o motor e se virou para mim no banco, seus olhos verdes me estudando na penumbra do carro. Então, como fazemos isso? Apenas nos tocamos? Havia algo vulnerável na forma como ela perguntou, como se ela também estivesse fora de sua zona de conforto. Respirei fundo. Que tal começarmos simples? Segurar as mãos, por exemplo. Estendi minha mão entre nós e, depois de uma breve hesitação, ela colocou a dela na minha. Sua pele era suave, os dedos longos e delicados, e quando nossos dedos se entrelaçaram, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Isso não é tão ruim, disse Amanda, sua voz um pouco mais baixa. Não, concordei, embora meu coração estivesse batendo mais rápido do que deveria para algo tão simples. Ficamos assim por um momento, apenas segurando as mãos, deixando a estranheza se dissipar. Seu aperto é firme, comentou ela. É reconfortante. Suas mãos são menores do que eu pensava, respondi. Então percebi como isso soou. Quero dizer, não que eu tenha pensado muito sobre suas mãos ou... Ela riu, aquela risada genuína que eu tinha ouvido raramente. Relaxa, Lucas. Isso é estranho para ambos. Mas você está certo. Precisamos ficar confortáveis. Ela soltou minha mão e se aproximou um pouco mais. Ok. E quanto a isso? Casais sentam perto um do outro. Se estivermos sempre mantendo distância, vão perceber. Ela estava tão perto agora que eu podia sentir o perfume dela, algo floral e sofisticado que combinava perfeitamente com ela. Faz sentido, consegui dizer, embora minha boca estivesse repentinamente seca. Amanda me observava com uma intensidade que me fazia questionar o que ela estava pensando. E se eu fizer isso? Perguntou ela, colocando a mão no meu peito.
logo acima do coração. Tive certeza de que ela podia senti-lo acelerando sob suas pontas dos dedos. Isso funciona, disse eu, minha voz saindo mais rouca que o normal. Coloquei minha mão sobre a dela, mantendo-a ali. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, algo passou entre nós. Algo que não era profissional nem ensaiado. Era real, cru e absolutamente aterrorizante. Amanda engoliu em seco, seus lábios se separando ligeiramente. Lucas, sussurrou ela. E havia uma pergunta não formulada naquele sussurro. Antes que qualquer um de nós pudesse processar o que estava acontecendo, ela se afastou, quebrando o momento. Eu deveria te levar para casa, disse ela rapidamente, ligando o motor novamente. O resto do trajeto até meu apartamento foi envolvido em um silêncio carregado. Minha mente não parava de reviver aquele momento no carro, a forma como ela tinha me olhado, como seu toque tinha feito meu corpo inteiro despertar. Quando ela parou em frente ao meu prédio, nenhum de nós se moveu imediatamente. Obrigada, disse ela finalmente, por hoje à noite e por tudo. Você foi perfeito, apenas interpretando meu papel, respondi, tentando aliviar a tensão. Ela sorriu, mas não chegou aos olhos. Segunda-feira, voltamos ao normal no escritório, ok? Chefe e empregado. Nada de estranho. Claro, concordei, embora algo em mim protestasse contra essa ideia. Passei o domingo inteiro tentando não pensar em Amanda, o que era, ironicamente, tudo o que conseguia fazer. Cada vez que fechava os olhos, via aquele vestido vermelho, aqueles olhos verdes me observando na penumbra do carro, sentia sua mão na minha. Era ridículo. Ela era minha chefe. Isso era tudo fingimento, uma mentira elaborada para satisfazer os pais dela. Eu precisava manter isso em perspectiva, mas meu coração e minha mente pareciam estar em desacordo sobre isso. Quando segunda-feira chegou, entrei no escritório determinado a manter tudo profissional, exatamente como Amanda havia sugerido. Mas o universo, aparentemente, tinha outros planos. Mal tinha sentado na minha mesa quando recebi uma mensagem dela. Minha sala. Agora, por favor. Meu estômago deu um nó. Subi até o andar dela, onde sua sala, com paredes de vidro, oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ela estava de pé junto à janela, vestindo um conjunto cinza alfaiataria que a fazia parecer toda negócios. Quando me virou, no entanto, vi algo diferente em sua expressão. Minha mãe ligou esta manhã, disse ela sem preâmbulos. Ela quer nos convidar para o almoço de domingo, apenas nós 4, algo mais casual. Já, escapou de mim. Mal passaram 2 dias. Eu sei, suspirou Amanda, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração que desarrumou sua aparência perfeita. Ela está empolgada. Disse que quer te conhecer melhor, que sentiu uma boa energia em você. Ela fez aspas no ar com os dedos. Não podemos recusar sem levantar suspeitas. Caminhei até a janela, ficando ao lado dela, ambos olhando para a cidade lá embaixo. Então domingo é, disse eu, mais uma apresentação. Lucas, ela começou hesitante. Sobre sábado à noite no carro. Eu não queria que ficasse estranho entre nós. Virei-me para ela, forçando um sorriso casual que não refletia a turbulência interior. Não ficou estranho. Estávamos apenas tentando nos sentir confortáveis para tornar isso convincente, certo? Ela me estudou por um longo momento, como se procurasse por algo em minha expressão. Certo, concordou finalmente, embora sua voz carregasse uma nota de incerteza. De qualquer forma, sobre o almoço de domingo, pensei que poderíamos nos encontrar antes. Talvez tomar um café no sábado, repassar nossa história, nos certificar de que estamos na mesma página. Você está livre? A ideia de passar mais tempo com ela fora do trabalho, mesmo sob o pretexto de preparação, fez meu pulso acelerar. Estou livre, respondi. Ótimo! Há uma cafeteria perto do parque, a Café da Esquina. Te encontro lá às 10? Assenti. E por um momento, ficamos ali, apenas a alguns centímetros de distância. O ar entre nós carregado de coisas não ditas.
Alguém bateu na porta da sala, quebrando o feitiço, e um de nossos colegas entrou com documentos para Amanda revisar. Aproveitei a chance para escapar, voltando para minha mesa com a cabeça girando. Os próximos dias no escritório foram uma tortura de normalidade forçada. Tínhamos reuniões, discutíamos projetos, interagíamos como sempre fizemos, mas havia uma corrente subterrânea de consciência que não existia antes. Eu me pegava observando Amanda durante as reuniões, notando pequenas coisas que nunca havia prestado atenção. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos se iluminavam quando alguém apresentava uma ideia criativa, o jeito que ela gesticulava quando estava animada com algo, e às vezes pegava ela me observando também, seus olhos se desviando rapidamente quando nossos olhares se encontravam. Estava ficando mais difícil separar a Amanda real da namorada falsa, e isso me assustava mais do que eu queria admitir. O sábado chegou com um céu cinzento que ameaçava chuva. Cheguei a café da esquina alguns minutos antes das 10, pedindo um café preto enquanto esperava. O lugar tinha um charme rústico, com paredes de tijolo à vista, plantas penduradas e o aroma reconfortante de grãos recém-moídos no ar. Quando Amanda entrou, quase não a reconheci. Em vez de seus ternos e vestidos formais, ela usava jeans, uma blusa branca simples e uma jaqueta de couro. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo solto e ela usava apenas um toque de maquiagem. Ela parecia mais jovem, mais acessível, mais ela mesma. "Desculpe o atraso", disse ela, deslizando para a cadeira em frente à minha. "Trânsito, sem problema. Você parece diferente", comentei antes de perceber como isso poderia soar. "No bom sentido", acrescentei rapidamente. Ela sorriu, um rubor leve colorindo suas bochechas. "Fins de semana são minha chance de não ser a CEO intimidadora. Posso ser apenas Amanda." Havia algo libertador na forma como ela disse isso, como se ela raramente tivesse permissão para ser apenas ela mesma. Pedimos cafés e um pedaço de bolo para compartilhar, e por alguns minutos conversamos sobre coisas triviais. O clima, um novo restaurante que havia aberto na cidade, uma série que ambos estávamos assistindo. Era fácil, natural, de uma forma que nossa interação no escritório nunca tinha sido. "Então", disse ela finalmente, puxando um caderno pequeno da bolsa, "acho que deveríamos revisar os detalhes. Minha mãe vai fazer perguntas, com certeza." Passamos a próxima hora construindo nossa história fictícia, preenchendo lacunas, criando memórias que nunca aconteceram. Nosso primeiro encontro, a cafeteria que ela havia inventado. Nosso primeiro beijo, disse ela que foi sob a chuva, porque sua mãe adorava romance. O que eu achava mais atraente nela, sua inteligência e determinação, respondi, e não era completamente mentira. O que ela achava atraente em mim, minha paciência e senso de humor, disse ela, me fazendo questionar se havia verdade ali também. "Há algo que preciso te contar", disse Amanda de repente, colocando a caneta de lado. Sua expressão havia ficado séria. "Sobre por que eu fiz isso, por que menti para meus pais em primeiro lugar." Esperei, dando-lhe espaço para continuar. Ela respirou fundo. "Há 3 anos eu estava noiva. Um cara chamado Eduardo, filho de amigos dos meus pais. Era tudo muito adequado. Famílias certas, formações certas, expectativas alinhadas. Meus pais estavam extasiados. Senti algo apertar em meu peito ao ouvi-la falar de outro homem, o que era absurdo considerando nossa situação. O que aconteceu? Percebi que estava prestes a casar com alguém por todas as razões erradas. Ele não me amava. Não realmente. Ele amava a ideia de mim, da esposa perfeita que ficaria em casa e criaria os filhos enquanto ele tocava os negócios da família. E eu estava indo em frente porque era o que todos esperavam. 2 semanas antes do casamento, terminei tudo. Seus olhos encontraram os meus, vulneráveis e honestos. Foi um escândalo. Meus pais ficaram mortificados. Minha mãe não falou comigo por 6 meses. Desde então, eles ficaram obcecados em me consertar,
me colocar de volta nos trilhos da vida que planejaram para mim. Sinto muito, disse eu, e era verdade. Você fez a coisa certa. Casar com alguém que você não ama teria sido muito pior. Eu sei disso, disse ela, mas meus pais não veem dessa forma. Para eles, eu joguei fora minha chance de felicidade por causa do orgulho e da ambição. Então, quando inventei você, quando disse a eles que estava namorando alguém, vi a alegria nos rostos deles, a esperança, e eu não consegui tirar isso deles. Não de novo. Estendi a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Você não tem que se justificar para mim, Amanda. Eu entendo. Famílias são complicadas. Ela virou a mão, entrelaçando nossos dedos. Como você ficou tão compreensivo? Dei de ombros. Tive meu próprio quase casamento que não aconteceu. Há 4 anos. Namorada da faculdade, 5 anos juntos. Achei que era para sempre, até descobri que ela estava me traindo com meu melhor amigo. Amanda ofegou. Lucas, isso é horrível. Foi, admiti. Mas também me ensinou que é melhor estar sozinho do que em um relacionamento baseado em mentiras. A ironia das minhas palavras não passou despercebida por nenhum de nós, considerando que estávamos literalmente construindo um relacionamento baseado em mentiras. Mas de alguma forma, sentado ali com ela, nossas mãos entrelaçadas, não parecia completamente falso. A chuva começou a cair lá fora, gotas batendo contra a janela da cafeteria. Ficamos ali, conversando, compartilhando histórias reais de nossas vidas. Não a versão ensaiada para os pais dela, mas verdades genuínas. Descobri que Amanda tinha medo de tempestades desde criança, que ela tocava piano, mas havia parado após o término do noivado, que seu sonho secreto era viajar pela Itália e apenas se perder nas cidades pequenas. Ela descobriu que eu tinha tatuagens escondidas sob minhas camisas sociais, que eu cozinhava quando estava estressado, que havia abandonado a faculdade de medicina no 2º ano porque percebi que odiava. Espera, você quase foi médico? Perguntou ela incrédula. Por que você nunca mencionou isso? Porque é algo que meus pais ainda ficam tristes quando falam sobre. O filho médico que poderia ter sido. Mas eu teria sido miserável e eventualmente um péssimo médico. Marketing, estratégia, criatividade, isso é o que me faz feliz. Seus pais ficaram desapontados? Inicialmente, sim, mas eles superaram. Eles só querem que eu seja feliz, mesmo que não seja o caminho que esperavam. Amanda ficou quieta por um momento. Deve ser bom, disse ela suavemente, ter pais que acabam aceitando suas escolhas, mesmo quando são diferentes do que esperavam. Olhei para ela, vendo a tristeza não dita em seus olhos. Seus pais vão chegar lá, Amanda. Talvez só precise de tempo. Ou talvez eles precisem ver que estou bem sozinha, que não preciso de um homem para ser completa. Então por que a mentira? Perguntei gentilmente. Se você acredita nisso, por que não apenas disse a verdade a eles? Ela suspirou, soltando minha mão e passando os dedos pelos cabelos. Porque estou cansada de brigar, Lucas. Cansada de cada jantar familiar se tornar uma inquisição sobre minha vida amorosa. Pensei que se eles acreditassem que eu estava em um relacionamento, me dariam um pouco de paz. Só isso. Apenas paz. A vulnerabilidade em sua voz me partiu um pouco. Sem pensar, me inclinei sobre a mesa e beijei suavemente sua testa. Um gesto de conforto, nada mais. Ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo. Quando me afastei, vi surpresa em seus olhos, mas também algo mais. Obrigada, sussurrou ela, por estar fazendo isso, por me ouvir, por tudo. Sempre, respondi, e quis dizer isso. De alguma forma, nas últimas semanas, Amanda tinha se tornado mais do que apenas minha chefe. Ela estava se tornando alguém que eu me importava, alguém que eu queria proteger. Ficamos na cafeteria até o início da tarde, a chuva criando uma bolha íntima ao nosso redor, separando-nos do mundo exterior. Quando finalmente saímos, compartilhamos um guarda-chuva até seu carro, nossos ombros se tocando, água respingando em nossos pés. Amanhã, disse ela quando chegamos ao carro dela. Almoço com meus pais. Você está pronto? Tão pronto quanto vou estar, respondi. Ela hesitou.
Então se inclinou e beijou minha bochecha, seus lábios suaves e quentes contra minha pele úmida de chuva. Durma bem, namorado falso, disse ela com um sorriso antes de entrar no carro. Fiquei ali parado, vendo-a dirigir embora, minha mão inconscientemente tocando o lugar onde seus lábios haviam estado. Namorado falso, murmurei para mim mesmo. Mas a linha entre falso e real estava ficando cada vez mais borrada, e eu não tinha certeza se isso era algo bom ou um desastre esperando para acontecer. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, não consegui parar de pensar nela. No jeito que ela ria quando eu fazia piadas ruins, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre algo que a apaixonava. Na vulnerabilidade que ela mostrou ao compartilhar sua história sobre o noivo. O domingo amanheceu claro e ensolarado, em contraste gritante com a tempestade do dia anterior. Passei mais tempo do que deveria escolhendo o que vestir, finalmente decidindo por uma camisa azul clara e calças chino, casual, mas arrumado. Quando Amanda me buscou ao meio-dia, ela usava um vestido floral leve que dançava ao redor de seus joelhos, o cabelo solto caindo em ondas naturais. Você está linda, disse eu, antes de poder me censurar. Ela corou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Obrigada, você também está ótimo. Pronto para a rodada 2? Vamos fazer isso, respondi entrando no carro. O almoço seria na casa dos pais dela, uma mansão imponente em um bairro nobre da cidade. Quando Amanda estacionou na entrada circular, senti minha ansiedade aumentar. Ei, disse ela, pegando minha mão, vai ficar tudo bem. Apenas seja você mesmo. Eles já gostam de você. Eles gostam da versão de mim que você criou, corrigi. Não, disse ela, seus olhos verdes sérios. Eles gostaram de você, o verdadeiro você. A forma como você me defendeu no jantar, como foi respeitoso, mas firme. Isso foi real. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu e Helena apareceu acenando para nós. O almoço foi menos formal que o jantar, servido em um terraço ensolarado com vista para um jardim meticulosamente cuidado. Helena tinha preparado uma feijoada, dizendo que queria algo mais brasileiro, mais caseiro desta vez. Roberto estava visivelmente mais relaxado, vestindo uma camisa polo em vez de terno. A conversa fluiu mais facilmente, tocando em tópicos menos pesados. Esportes, viagens, anedotas familiares. Amanda estava mais relaxada também, rindo abertamente, tocando meu braço casualmente, inclinando-se contra mim quando contava histórias. Se eu não soubesse melhor, diria que ela estava genuinamente confortável, feliz até. Sabe, Lucas, disse Helena enquanto tomávamos sobremesa, não vi minha filha tão leve, tão solta em anos. Você é bom para ela. Amanda ficou tensa ligeiramente ao meu lado, mas cobri sua mão com a minha sob a mesa. Ela é boa para mim também, senhora. Me desafia a ser melhor. Chame-me de Helena, por favor. Senhora me faz sentir velha, riu ela. E Roberto também, nada de senhor por aqui. Se você vai ser parte desta família, precisamos ser menos formais. As palavras parte desta família pairaram no ar, carregadas de implicações futuras que nenhum de nós havia considerado completamente. Após o almoço, Roberto me convidou para ver sua coleção de vinho na adega, deixando Amanda e Helena sozinhas no terraço. Enquanto descia as escadas para a adega climatizada, senti o peso do momento. Era um teste, eu sabia, aquele momento clássico de pai tendo uma conversa séria com o namorado da filha. Roberto me entregou uma garrafa cara, pedindo minha opinião sobre o rótulo, mas eu sabia que não era realmente sobre vinho. Você sabe, começou ele, sua voz ecoando levemente na adega. Quando Amanda nos contou sobre você, eu estava cético. Minha filha é difícil de conquistar, difícil de impressionar, mas você conseguiu. Ela é uma mulher extraordinária, disse eu, e cada palavra era verdadeira. Exatamente, concordou Roberto, me estudando com aqueles olhos perspicazes. Por isso preciso perguntar, Lucas, quais são suas intenções? Você é sério em relação à minha filha?
A pergunta me pegou desprevenido, embora eu devesse ter previsto. Como eu responderia? A verdade destruiria tudo. Mas mentir, estando ali parado com aquele homem que claramente amava sua filha, apesar de suas diferenças, parecia errado. Minhas intenções, comecei cuidadosamente, são tratá-la com o respeito e admiração que ela merece. Apoiar seus sonhos, mesmo quando são diferentes do que outros esperam dela, e estar ao lado dela enquanto ela me quiser lá. Roberto assentiu lentamente, um pequeno sorriso aparecendo. Boa resposta. Evasiva, mas boa. Ele me deu um tapinha no ombro. Você é inteligente, Lucas. Posso ver porque Amanda gosta de você. Apenas não a machuque. Ela já passou por isso antes e não foi bonito. A culpa apertou meu peito. Estávamos mentindo para esse homem que claramente se importava, mesmo que de forma imperfeita. Eu nunca machucaria a Amanda intencionalmente, senhor. Roberto, corrigi. Disso eu posso prometer. E era verdade. Mesmo quando toda essa farsa desmoronasse, eu faria tudo para minimizar o dano a ela. Quando voltamos ao terraço, Amanda e Helena estavam rindo de algo, suas cabeças próximas em conspiração. Ver Amanda tão relaxada, tão genuinamente alegre, fez meu coração apertar. O que perdemos? Perguntei, me sentando ao lado de Amanda. Mãe estava me contando histórias embaraçosas da infância, disse Amanda, revirando os olhos, mas sorrindo. Aparentemente, ela acha que você precisa saber sobre a vez que tentei dar um show de talentos na escola e esqueci completamente a letra da música. Você tinha 7 anos, protestou Amanda. Foi traumático. Foi adorável, corrigiu Helena. Assim como você sempre foi, mesmo quando tentava ser durona. Passamos o resto da tarde ali e, por momentos, esqueci completamente que era tudo um ato. Amanda se encaixava tão naturalmente ao meu lado, sua mão encontrando a minha sem esforço, seu riso ecoando nos momentos certos. Quando ela apoiou a cabeça no meu ombro, enquanto seu pai contava uma história longa, senti-me querer congelar aquele momento, manter aquela sensação de pertencimento, mesmo sabendo que era construído sobre uma fundação de mentiras. Quando finalmente nos despedimos, Helena nos abraçou com força. Voltem em breve, sim? E Lucas, você é bem-vindo aqui sempre. No carro, nenhum de nós falou por um longo tempo. Amanda dirigia com uma expressão pensativa, seus dedos tamborilando levemente no volante. Seus pais são ótimos, disse eu finalmente, quebrando o silêncio. Eles tentam, respondeu ela. A seu modo, eles realmente tentam. Eu sei que pareço dura com eles, mas eu os amo. Apenas gostaria que... Sua voz sumiu. Que eles te amassem do jeito que você é, não do jeito que eles querem que você seja, completei. Ela me lançou um olhar surpreso. Exatamente. Acho que eles chegarão lá, disse eu. Eles claramente te amam, Amanda. Só precisam entender que felicidade tem formas diferentes. Você sempre sabe o que dizer, disse ela suavemente. Onde você estava há 3 anos, quando eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida? A pergunta era retórica, mas ela trouxe à tona algo que eu tinha evitado pensar. Onde isso nos deixava? Quando essa farsa terminasse, o que aconteceria conosco? Poderíamos voltar a ser apenas chefe e empregado? Ou algo tinha mudado irreversivelmente entre nós? Amanda me deixou em casa quando o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Antes que eu pudesse sair do carro, ela segurou meu braço. Lucas, espera. Me virei para ela e o que vi em seus olhos me fez perder o fôlego. Havia confusão ali, desejo, medo, tudo misturado. Eu só queria dizer, hoje foi bom, realmente bom. E não por causa dos meus pais, mas porque... Ela hesitou, mordendo o lábio. Porque estava com você. Meu coração martelava no peito. Amanda. Não, ela interrompeu. Deixa eu terminar. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que começou como uma mentira. Mas às vezes, quando estou com você, não parece falso. Parece real.
Suas palavras ecoaram meus próprios pensamentos, meus próprios sentimentos confusos. Para mim também, admiti, minha voz rouca. Amanda, eu... Mas antes que eu pudesse continuar, antes que pudesse colocar em palavras o turbilhão de emoções dentro de mim, meu telefone tocou, o som estridente quebrando o momento. Era minha irmã. Provavelmente não era importante, mas a interrupção quebrou o feitiço. Amanda se afastou, limpando a garganta. Você deveria atender, disse ela, sua voz voltando ao tom profissional. Nos vemos segunda no escritório? Claro, respondi, frustrado com o timing, com minha própria covardia de não ter dito o que estava realmente sentindo. Segunda. Saí do carro e a observei ir embora. Aquele momento de quase confissão pairando entre nós como uma promessa não cumprida. Quando finalmente subi para meu apartamento, ignorei o telefone ainda tocando e caí no sofá, enterrando o rosto nas mãos. O que estava fazendo? Estava me apaixonando pela minha chefe, por uma mulher com quem estava em um relacionamento falso, e não tinha ideia de como consertar isso sem destruir tudo. Naquela noite, Amanda me enviou uma mensagem. Obrigada por hoje. Você foi incrível, como sempre. Respondi. Sempre. Durma bem. Mas o que eu realmente queria dizer era muito mais complicado. As semanas seguintes foram uma tortura doce. No escritório, mantínhamos nossa distância profissional, mas havia momentos, olhares prolongados durante reuniões, esbarros acidentais no corredor, conversas que duravam mais do que precisavam. Fora do trabalho, nos encontrávamos regularmente, sempre sob o pretexto de preparação para o próximo evento com os pais dela. Mas cada vez mais, nossas conversas derivavam para território pessoal. Descobri que ela tinha cicatrizes de quando caiu de uma árvore aos 10 anos, que ela chorava em filmes bobos, que acordava às 5 da manhã todos os dias porque não conseguia dormir quando tinha algo pesado na mente. A festa de aniversário de casamento dos pais de Amanda se aproximava rapidamente e com ela uma sensação crescente de inevitabilidade. Era como se estivéssemos caminhando em direção a algo, um ponto de ruptura que nenhum de nós queria nomear. Uma semana antes da festa, Amanda apareceu na minha mesa no final do expediente, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Preciso da sua ajuda, disse ela, e havia nervosismo em sua voz. Minha mãe quer que eu leve você para escolher um presente para dar a eles juntos. Aparentemente, é o que casais fazem. Claro, concordei, salvando meu trabalho e desligando o computador. Quando? Agora? Perguntou ela quase timidamente. Se você não tiver planos. Não tinha planos além de ir para casa e pensar nela, como tinha feito todas as noites nas últimas semanas, mas não ia admitir isso. Agora funciona perfeitamente. Fomos a uma joalheria elegante no centro da cidade. O tipo de lugar onde os preços não estavam nas etiquetas, porque se você precisava perguntar, provavelmente não podia pagar. Amanda explicou que seus pais colecionavam joias antigas, peças com história e significado. Enquanto examinávamos as vitrines, o vendedor nos tratava como um casal de verdade, fazendo comentários sobre encontrar algo que represente seu amor e simbolizar seu compromisso um com o outro. Cada palavra era uma faca de 2 gumes, doce e dolorosa ao mesmo tempo. Amanda escolheu um broche antigo de safira, delicado e elegante, uma peça que seu pai poderia dar à sua mãe como renovação de suas promessas. É perfeito, disse eu, admirando a escolha. Sua mãe vai amar. Nosso primeiro presente como casal, disse Amanda com um sorriso irônico enquanto pagávamos. Quão surreal é isso? Saímos da joalheria quando o céu escurecia, as luzes da cidade começando a se acender. Quer jantar? Perguntei impulsivamente. Quero dizer, já estamos aqui e preciso comer algo. Amanda hesitou. E por um momento pensei que ela recusaria, que manteria aquela linha cuidadosa entre profissional e pessoal que tentávamos preservar. Mas então ela sorriu, aquele sorriso genuíno que fazia meu estômago dar voltas. Por que não?
Conheço um lugar perto daqui, nada sofisticado, apenas comida boa. O restaurante era uma trattoria italiana escondida em uma rua lateral, com mesas de madeira gasta e velas bruxuleantes em garrafas de vinho vazias. Era intimista, romântico até, e pela primeira vez estávamos ali não como chefe e empregado, não como namorados falsos praticando para uma audiência, mas apenas como Lucas e Amanda. Pedimos vinho, massa e conversamos sobre tudo e nada. Ela me contou sobre seu sonho de um dia largar tudo e abrir uma pequena livraria à beira-mar, algo completamente diferente de sua vida corporativa atual. Por que não faz? Perguntei. Você tem os recursos, a experiência empresarial. Por que seria admitir que tudo o que construí não é realmente o que eu quero? Respondeu ela, girando o vinho em sua taça. E isso é assustador demais para encarar. Ou talvez, sugeri gentilmente, seja reconhecer que as pessoas mudam, que sonhos evoluem e isso não é fracasso, é crescimento. Ela me olhou por um longo momento, seus olhos brilhando à luz das velas. Quando você ficou tão sábio? Eu sempre fui, brinquei. Você só estava ocupada demais, sendo uma CEO intimidadora para notar. Ela jogou um pedaço de pão em mim, rindo. E naquele momento, com seu riso ecoando naquele pequeno restaurante, percebi com absoluta clareza que estava apaixonado por ela. Não era mais confusão ou atração física. Era amor, profundo e assustador, e completamente inconveniente. Quando terminamos o jantar e saímos para a noite fresca, nenhum de nós parecia pronto para a noite acabar. Quer caminhar um pouco? Sugeriu Amanda. E concordei. Andamos sem rumo pelas ruas iluminadas, nossos passos sincronizados, eventualmente encontrando nosso caminho até um pequeno parque com vista para a cidade. Sentamos em um banco sob uma árvore antiga, o silêncio entre nós confortável, mas carregado. Lucas, começou Amanda, sua voz baixa, eu preciso te dizer algo, e você pode me odiar por isso. Meu coração acelerou. Você não poderia me fazer te odiar. Não tenha tanta certeza, disse ela virando-se para me encarar. Mesmo na penumbra, eu podia ver a intensidade em seus olhos. Essa coisa toda, esse relacionamento falso, eu não estou mais fingindo. Não sei quando aconteceu, quando cruzou a linha de atuação para a realidade, mas aconteceu. Quando estou com você, quando você me olha daquele jeito, quando me faz rir mesmo nos piores dias, Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu estou me apaixonando por você, Lucas. E sei que isso estraga tudo, que torna tudo mais complicado, mas não posso continuar fingindo que não está acontecendo. O mundo pareceu parar. Todas as conversas internas que eu tinha tido comigo mesmo, todos os argumentos sobre por que isso era uma péssima ideia, por que precisávamos manter distância, evaporaram em um instante. Você acha que estraga tudo? Perguntei, minha voz rouca de emoção. Amanda, tenho pensado em você constantemente. Acordo pensando em você, durmo pensando em você. Cada conversa que temos, cada momento que passamos juntos, apenas me faz querer mais. Eu também estou me apaixonando por você. Inferno. Acho que já estou completamente apaixonado. Seus olhos se arregalaram, lágrimas brilhando. Sério? Completamente sério, confirmei, levantando minha mão para acariciar seu rosto. Ela se inclinou em meu toque, fechando os olhos. Mas o trabalho, as complicações, seus pais achando que isso tudo é real. Ah, que seja real então, disse eu, surpreso com minha própria audácia. Vamos tornar isso real, sem mentiras, sem fingimento. Apenas nós, descobrindo isso juntos. Você está dizendo... Ela começou mal ousando acreditar. Estou dizendo que quero namorar você de verdade, Amanda. Não como seu empregado fingindo ser seu namorado, mas como um homem que está completamente perdido por você. As lágrimas finalmente caíram por suas bochechas, mas ela estava sorrindo, aquele sorriso radiante que transformava todo o seu rosto. Eu quero isso também. Deus, eu quero tanto isso. Então... Ali naquele banco no parque, com a cidade brilhando abaixo de nós, eu a beijei.
Não foi como os beijos ensaiados que havíamos praticado, breves e cuidadosos. Foi profundo, apaixonado, cheio de todas as emoções que tínhamos guardado nas últimas semanas. Seus lábios eram macios e urgentes contra os meus, suas mãos se enroscando em meu cabelo, enquanto as minhas envolviam sua cintura, puxando-a mais perto. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ela apoiou a testa na minha. "O que vamos fazer sobre o trabalho?" sussurrou. "Não podemos manter isso em segredo para sempre." "Não", concordei. "Mas também não precisamos anunciar imediatamente. Vamos fazer isso direito. Após a festa dos seus pais, conversamos com o RH, vemos quais são as políticas. Se necessário, eu posso transferir para outro departamento ou até procurar outra empresa. Você vale qualquer sacrifício, Amanda." Ela me beijou novamente, mais suavemente desta vez. "Não quero que você sacrifique sua carreira por mim." "Não seria sacrifício se for por algo real", respondi. "Por alguém que eu amo." As palavras saíram antes que eu pudesse processá-las, mas uma vez que estavam lá fora, não quis recolhê-las. Era cedo, talvez muito cedo para declarações de amor, mas era verdade. Amanda ofegou suavemente, novos tears brotando. "Lucas, muito cedo?" perguntei de repente inseguro. "Não." Ela balançou a cabeça vigorosamente. "Não é muito cedo. É perfeito. Você é perfeito. E eu também te amo. Sei que deveria assustar, deveria ser muito rápido, mas parece certo." Ficamos naquele banco por horas, conversando, beijando, fazendo planos. Decidimos manter nosso relacionamento privado até após a festa dos pais dela. Não porque estávamos envergonhados, mas porque queríamos proteger aquele momento novo e frágil das complicações que viriam. No escritório, continuaríamos profissionais. Fora dele, seríamos apenas nós. Era um equilíbrio delicado, mas estávamos dispostos a tentar. Quando finalmente a levei ao carro dela, tarde da noite, beijei-a mais uma vez sob as estrelas. "Então isso é real agora", disse ela sorrindo contra meus lábios. "Completamente real." A semana seguinte foi simultaneamente a mais fácil e a mais difícil da minha vida. Fácil, porque cada vez que via a Amanda, meu coração se enchia de alegria sabendo que ela sentia o mesmo. Difícil, porque ter que fingir normalidade no escritório quando tudo o que eu queria era puxá-la para meus braços era torturante. Trocávamos mensagens constantemente, textos bobos que nos faziam sorrir em reuniões, emojis secretos que eram nosso código particular. Nos encontrávamos após o trabalho, jantares tardios em lugares escondidos, onde ninguém do escritório iria, longas caminhadas onde apenas segurávamos as mãos e conversávamos por horas. Ela me levou ao seu apartamento pela primeira vez. Um loft moderno e espaçoso, com paredes de vidro e decoração minimalista que de alguma forma ainda parecia acolhedor. Cozinhei para ela, minha receita especial de risoto, e ela admitiu entre risos que era terrível na cozinha, que queimava até água. Dançamos na sala de estar sem música, apenas nós dois balançando lentamente, seus braços ao redor do meu pescoço, minha cabeça descansando em seu cabelo. Eram momentos roubados, preciosos, completamente nossos, e a cada dia me apaixonava mais profundamente. A noite da festa de aniversário de casamento chegou como uma tempestade esperada, inevitável e carregada de possibilidades. Amanda me buscou em seu carro, deslumbrante em um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes. Eu usava meu melhor terno, a gravata que ela havia me ajudado a escolher dias atrás durante um de nossos encontros secretos. "Pronto?" perguntou ela, sua mão encontrando a minha sobre o console. "Pronto", confirmei, entrelaçando nossos dedos. Mas desta vez não era nervosismo por fingir. Era a antecipação de finalmente vivermos nossa verdade, mesmo que ainda precisássemos escondê-la por algumas horas. O salão de festas era elegante, decorado com flores brancas e douradas, cristais pendurados refletindo a luz suave de centenas de velas. Havia facilmente 100 convidados. Família estendida,
amigos antigos, colegas de negócios de Roberto. Todos os olhos pareciam se voltar para nós quando entramos de mãos dadas. Helena nos avistou imediatamente, acenando animadamente. Eles chegaram, Roberto, eles chegaram. A forma como ela anunciou nossa presença fez parecer que éramos os convidados de honra, não apenas mais dois rostos na multidão. Fomos imediatamente arrastados para um turbilhão de apresentações. Tia Mariana era exatamente como Amanda havia descrito. Uma mulher de 60 e poucos anos com opiniões fortes sobre tudo, desde política até a maneira correta de servir canapés. Ela me avaliou como um general inspecionando tropas. Então você é o que finalmente capturou o coração da nossa Amanda, disse ela, apertando minha mão com força surpreendente. Sobre tempo. Achei que ela ia acabar sozinha e amargurada com todos aqueles gatos. Tia Mariana, protestou Amanda, seu rosto ficando vermelho. Eu não tenho gatos. Ainda, retrucou Mariana. Lucas, você parece um bom rapaz. Não a decepcione como aquele inútil do Eduardo. Conheci primos, tios, tias, cada um com suas próprias histórias e perguntas. Quando vocês vão casar? Já pensaram em filhos? Onde vocês planejam morar? As perguntas eram incessantes, assumindo um futuro que, até uma semana atrás, era completamente fabricado. Mas agora, com minha mão firmemente segurando a de Amanda, esses futuros hipotéticos não pareciam tão impossíveis. Talvez não imediatamente, mas algum dia, talvez. Amanda lidava com tudo com graça, desviando as perguntas mais invasivas com humor, apertando minha mão quando sentia minha tensão aumentar. Quando finalmente tivemos um momento de paz, nos escondemos em um canto do salão com taças de champanhe. Sobrevivendo? Perguntou ela, seus olhos brilhando de diversão. Mal, brinquei. Sua família é intensa. Eu avisei. Ela riu, se inclinando em mim. O gesto era tão natural agora, tão sem esforço. Mas você está se saindo incrivelmente bem. Minha tia Mariana te ama e ela nunca ama ninguém. Tenho esse efeito em tias assustadoras, respondi, fazendo-a rir mais. Aquele som, sua risada genuína e livre, era meu novo som favorito no mundo. A festa continuou com discursos emocionantes de amigos e familiares. Uma renovação de votos, onde Roberto e Helena se olharam com o tipo de amor que só 40 anos juntos podiam criar. E então, dança. A pista se encheu de casais, balançando ao som de músicas românticas. Amanda me puxou para a pista, seus braços envolvendo meu pescoço, enquanto os meus circundavam sua cintura. Obrigada, sussurrou ela, enquanto nos movíamos lentamente. Por tudo, por estar aqui, por tornar isso real, por me dar coragem de finalmente ser honesta. Você me deu a mesma coisa, respondi, beijando sua testa suavemente. Foi quando ouvi um comentário de dois tios mais velhos parados perto da pista. Belo casal, não são? Disse um. Se ao menos fosse real, respondeu o outro com uma risada cínica. Roberto me contou que é tudo show. A garota inventou um namorado para tirar a pressão dos pais. Inteligente, mas triste. Senti Amanda enrijecer em meus braços. Ela tinha ouvido também. Seu rosto empalideceu, os olhos se arregalando em pânico. Eles sabem, sussurrou ela. Lucas, eles sabem. Meu pai deve ter contado para alguém e... Ela começou a se afastar, sua respiração ficando irregular, sinais de um ataque de pânico se formando. Hey, hey, olhe para mim, disse eu firmemente, segurando seu rosto entre minhas mãos. Respire, Amanda. Apenas respire. Guiei-a para fora do salão, para um terraço vazio, onde a música era apenas um murmúrio distante. Ela se apoiou na balaustrada, tentando controlar a respiração. Está arruinado, disse ela entre soluços. Tudo está arruinado. Meus pais vão ficar humilhados, vão saber que menti, que inventei tudo. Mas não inventamos tudo, interrompi, virando-a para me encarar. Não mais. Amanda, o que começou como mentira se tornou a coisa mais real da minha vida. E é isso que precisamos contar a eles. Como? Perguntou ela, lágrimas escorrendo por suas bochechas.
Como explicamos que sim, começou como farsa, mas agora é amor, completei simplesmente. Vamos contar a verdade, toda ela, que você me pediu para fingir, que concordei por razões complicadas, mas que no processo de fingir estar apaixonados, realmente nos apaixonamos. Seus pais merecem honestidade e nós merecemos viver nossa verdade. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Eles vão me odiar. Eles vão ficar desapontados, talvez com raiva inicialmente, admiti. Mas eles te amam, Amanda, e o amor verdadeiro perdoa. Tomei sua mão e a guiei de volta para dentro, direto até onde Roberto e Helena conversavam com alguns convidados. Com licença, disse eu, minha voz firme apesar do nervosismo. Podemos falar com vocês em particular por um momento? Roberto franziu a testa, mas assentiu, nos levando para um escritório privado fora do salão principal. Helena seguiu, preocupação marcando seu rosto. Quando a porta se fechou, o silêncio era ensurdecedor. Amanda apertou minha mão tão forte que doeu, mas não me importei. Isso nós enfrentaríamos juntos. Há algo que precisamos contar a vocês, comecei, e não é fácil de dizer. Roberto cruzou os braços. Isso tem a ver com os rumores que ouvi, que seu relacionamento é falso? A pergunta direta nos pegou desprevenidos, mas também abriu a porta para a honestidade. Amanda respirou fundo. Pai, mãe, eu menti para vocês. Quando disse que estava namorando Lucas, não era verdade. Pedi a ele para fingir ser meu namorado, porque estava cansada da pressão, das perguntas constantes sobre minha vida pessoal. Eu só queria paz. A voz dela tremeu, mas continuou. Foi egoísta e errado, e sinto muito. Helena cobriu a boca com a mão. Lágrimas imediatas se formando. Roberto parecia entre furioso e magoado. Você nos enganou, trouxe esse rapaz para nossas casas, nos fez acreditar, mas não é mais mentira. Interrompi, incapaz de deixar Amanda enfrentar sozinha. Senhora, sim, começou como fingimento, mas algo aconteceu ao longo do caminho. Conhecer Amanda além do escritório, ver quem ela realmente é quando não está tentando atender expectativas, ver sua força, sua vulnerabilidade, sua paixão pela vida. Me apaixonei por ela, de verdade, e ela por mim. O que temos agora é genuíno. Como podemos acreditar em qualquer coisa que vocês dizem? Perguntou Roberto, sua voz dura. Vocês nos enganaram por semanas. Porque estamos aqui confessando quando poderíamos ter continuado a mentira, disse Amanda, sua voz ganhando força. Porque eu não quero mais mentiras entre nós, pai. Sim, comecei errado, mas Lucas me deu algo que eu não sabia que precisava. Alguém que me aceita exatamente como sou, que não tenta me moldar em algo que não sou. E isso é real, tão real que estou disposta a perder tudo, incluindo sua aprovação, para mantê-lo. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Helena limpou as lágrimas olhando entre nós. Foi ela quem falou primeiro, sua voz suave, mas firme. Amanda, você nos magoou, profundamente, mas... Ela fez uma pausa, trocando um olhar com Roberto. Não posso fingir que não entendo por quê. Nós te pressionamos, querida. Queremos tanto que você seja feliz, mas definimos felicidade pelos nossos termos, não pelos seus. E isso foi injusto. Roberto suspirou profundamente, a raiva saindo dele em ondas. Você poderia ter apenas nos contado a verdade desde o início. Eu sei, disse Amanda, lágrimas caindo livremente agora, mas tinha medo. Medo de decepcioná-los novamente, como fiz quando terminei com Eduardo. Medo de que nunca fosse suficiente se não seguisse o roteiro que vocês escreveram para minha vida. Helena se aproximou, puxando Amanda para um abraço. Você sempre foi suficiente, minha filha. Sempre. Só não soubemos demonstrar isso corretamente. Roberto olhou para mim, aquele olhar de avaliação que eu conhecia bem agora. E você, Lucas, está dizendo que ama minha filha? Com todo o meu coração, respondi sem hesitação.
e vou passar o resto da vida provando isso se vocês me derem a chance. Roberto estendeu a mão, e por um momento pensei que ele ia me mandar embora. Mas então ele a colocou no meu ombro. Vocês começaram da forma errada, mas pelo menos terminaram com honestidade. Isso vale algo. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo. Amanda olhou entre seus pais e eu, incrédula e esperançosa. Então vocês estão bem com isso? Precisaremos de tempo, admitiu Helena, para processar tudo. Mas se o que vocês têm é real, se faz minha filha feliz da forma que a vi hoje à noite, então vamos encontrar uma forma de aceitar. Voltamos à festa, mas algo havia mudado. Não precisávamos mais fingir, não precisávamos mais representar. Quando dançamos novamente, foi com a liberdade de saber que cada toque, cada olhar, cada sussurro era genuíno. Alguns convidados ainda especulavam, mas não nos importávamos mais. Tínhamos um ao outro e tínhamos a verdade. No final da noite, quando as últimas notas da última música tocaram, Roberto pediu a atenção de todos. Quero agradecer a todos por celebrarem 40 anos com Helena, disse ele, sua voz ecoando pelo salão. E quero aproveitar este momento para lembrar todos vocês que o amor raramente é simples ou segue um roteiro. Às vezes começa nos lugares mais inesperados, das formas mais inusitadas, mas quando é real, vale cada complicação. Seus olhos encontraram os nossos e havia aceitação ali, talvez até orgulho. Amanda se inclinou em mim, lágrimas de alívio e alegria molhando meu ombro. Conseguimos, sussurrou ela. Realmente conseguimos. Semanas depois, após conversas com o RH e muita papelada, mudei de departamento na empresa. Continuávamos trabalhando no mesmo prédio, mas sob estruturas diferentes, eliminando o conflito de interesses. Era um ajuste, mas funcionava. E aos poucos, nossa história se tornou conhecida. Não os detalhes completos, mas o suficiente. Colegas sorriam quando nos viam almoçar juntos. Alguns faziam piadas sobre relacionamentos no trabalho, mas a maioria apenas nos apoiava. Os pais de Amanda levaram tempo, como prometeram, mas lentamente começaram a aceitar. Jantares mensais se tornaram nossa nova tradição, e desta vez, cada momento era autêntico. Helena até começou a me pedir conselhos sobre marketing para a fundação dela, incluindo-me genuinamente na família. Roberto e eu desenvolvemos nosso próprio relacionamento baseado em respeito mútuo e honestidade. 6 meses depois da festa, Amanda e eu nos mudamos juntos para um apartamento entre o trabalho e a praia, um compromisso entre nossas vidas. Ela começou a trabalhar em seu plano de negócios para a livraria, algo para algum dia, mas o sonho estava vivo. Deitados na cama em uma manhã de domingo, luz do sol filtrando através das cortinas, Amanda traçou padrões preguiçosos no meu peito. Você se arrepende? Perguntou ela de repente. De tudo que passamos? Nem por um segundo, respondi honestamente. E você? Nunca, disse ela, beijando-me suavemente. Foi a melhor mentira que já contei, porque me levou até a verdade. Segurei seu rosto, admirando a mulher que tinha me transformado completamente. Sabe, disse eu, um sorriso brincalhão aparecendo. Sua mãe perguntou ontem quando vamos casar. Acho que ela esqueceu completamente do escândalo da mentira. Amanda riu. Aquele som que amava tanto. Claro que esqueceu. Ela está muito ocupada planejando nosso casamento imaginário. E se não fosse imaginário? Perguntei, observando sua reação. Algum dia, quando estivermos prontos, sem pressão, sem expectativas dos outros. Apenas quando sentirmos que é certo. Os olhos dela se arregalaram, então se encheram daquelas lágrimas felizes que aprendi a reconhecer. Você está falando sério? Completamente sério, confirmei. Não agora, não amanhã, mas algum dia, Amanda. Quero passar minha vida com você. De verdade, para sempre. Ela me beijou profundamente, vertendo toda a emoção naquele beijo. Algum dia, então, concordou ela quando nos separamos, mas desta vez, sem mentiras, apenas verdade, prometi.
E enquanto ficávamos deitados ali, entrelaçados e completos, pensei em como a vida era estranha. O que começou como um favor impossível, um jantar desconfortável com uma mentira entre nós, havia se transformado na coisa mais real e preciosa da minha vida. Às vezes, os melhores amores começam nos lugares mais improváveis, nas circunstâncias mais complicadas. E às vezes, fingir amar alguém é exatamente o que você precisa para descobrir que não estava fingindo afinal. Meses se transformaram em um ano, e nossa história continuou se desdobrando, cada capítulo mais real que o anterior. Não foi sempre fácil. Relacionamentos nunca são. Tivemos discussões sobre trabalho, sobre limites, sobre como equilibrar nossas ambições individuais com nossos sonhos compartilhados. Mas cada obstáculo apenas nos fortaleceu, cada desafio provava que o que tínhamos valia a luta. E quando finalmente, 2 anos depois daquele primeiro jantar fatídico, me ajoelhei em uma praia ao pôr do sol com um anel na mão, não havia mentiras, não havia fingimento, apenas amor, verdadeiro, profundo, complicado e perfeitamente nosso. Amanda disse sim entre lágrimas e risos, e quando beijei minha noiva de verdade, sob o céu pintado de laranja e rosa, senti gratidão por cada momento estranho e desconfortável que nos trouxe ali. Porque às vezes os melhores amores da nossa vida começam com uma mentira que se transforma em verdade. E essa verdade, ela vale cada segundo de toda a jornada caótica, maravilhosa e completamente inesperada que nos levou até ela. E aí gostou dessa história de amor que começou com uma mentira e se transformou em algo verdadeiro? Se você também acredita que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, deixe seu like aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Já teve que fingir algo que acabou se tornando real? Queremos saber. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe com essa pessoa especial. Nos vemos no próximo vídeo.